Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Esta frase foi pronunciada por um pregador inglês no século XVII, Thomas Watson. Ele queria dizer que enquanto não entendermos o problema, não experimentaremos a solução. Enquanto não compreendermos quão horroroso, feio, nojento e destruidor é o nosso pecado, não experimentaremos com profundidade o deleite do Evangelho. Esta é uma verdade que precisa ser relembrada, principalmente em nossos dias, quando vários nomes e razões são dadas ao pecado, menos o nome pecado. É tratado como doença, como escolha, como estilo de vida, como um estilo alternativo de vida e assim por diante. É necessário então deslumbrar quão nojento, horroroso, feio e destruidor é o nosso pecado, para que assim possamos de fato desfrutar um deleite cada vez maior que nos proporciona o Evangelho. Um dos textos que nos esfrega na face esse horror do pecado é o de Isaías 64, versículo 5, parte B, até versículo 7, que é o texto de nossa pregação hoje, continuando nossa série no livro de Isaías. Então vamos ler Isaías 64, iremos ler dos versos 1 a 7, mas abordaremos a segunda parte do verso 5 até o verso 7. O texto então de Isaías 64, 1 a 7 diz assim: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a tua palavra. Ela foi inspirada pelo teu Espírito Santo, que usou o profeta Isaías para pronunciá-la e escrevê-la para nós hoje. Nós reconhecemos que há em nosso coração uma indisposição para a compreensão, amor e obediência a esta palavra. E essa indisposição só pode ser vencida por tua ação, através do mesmo Espírito que a inspirou. Então suplicamos que o Senhor intervenha, que o Senhor realize uma obra em nossos corações, levando o nosso entendimento à compreensão,
o nosso coração ao amor e a nossa vontade à obediência a esta palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Isaías contém as profecias do profeta que foram proferidas por mais de 50 anos, entre 740 e 686, de fato mais de 50 anos, na província de Judá e na cidade de Jerusalém. Elas foram escritas e editadas pelo próprio Isaías, juntamente com seus discípulos, seus alunos, depois que ele concluiu o seu ministério de proclamação oral da palavra de Deus. Ele deixou com isso um testemunho da palavra de Deus para as futuras gerações, alertando-os, mostrando os avisos de Deus quanto ao pecado humano e suas consequências, e também quanto à maneira deste problema do pecado ser resolvido. Durante uma parte do seu ministério, ele conclamou o povo de Judá ao arrependimento, para que assim evitassem o juízo disciplinador de Deus. Ele anunciou o juízo de Deus que viria. E esse juízo acabou chegando através do domínio babilônico com o exílio daquele povo. Depois ele consolou aquele povo com as profecias de restauração. Restauração que Deus primeiramente realizaria durante o tempo do Império Medo-Persa, levando o povo de volta a Jerusalém, reconstruindo a cidade e o templo. Mas consolação que viria também no tempo da vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo, como servo do Senhor, para resolver o problema do pecado do seu povo. Mas ainda a restauração escatológica, que está por vir, quando o Messias retornará desta vez como guerreiro vencedor, eliminando o mal e instalando o reino de Deus na terra. Na parte que nós estamos tratando, ele contempla a restauração temporal, aquela primeira restauração que viria na época do Império Medo-Persa. Mas verificando que não seria a restauração final, porque o pecado do povo continuava. O texto que nós lemos pertence a uma unidade maior, que começou no capítulo 63, verso 7, e se estende até o verso 12 do capítulo 64. É uma oração de lamento, contendo vários estilos literários, como um recital que celebra e relembra as graças de Deus no passado, confissão de pecado, um clamor pela intervenção divina e uma súplica, pedindo socorro nas necessidades que o povo enfrentava. No capítulo 63, versos 7 a 14, nós tivemos a celebração, relembrando os atos graciosos de Deus no passado, apesar do pecado do povo. No 63, 15 a 19, um lamento, porque Deus está retendo sua graça. Ele não mais está agindo com a graciosidade, com a misericórdia do passado. De 64, 1 a 5, primeira parte, nós temos um clamor, para que Deus pudesse agir poderosamente novamente. Nesse agora, nós temos uma confissão de pecados. E no 8 ao 12, que trataremos posteriormente, temos uma petição de socorro. Na parte anterior, que havia um clamor para que Deus pudesse intervir com poder e restaurar novamente o povo, aquela parte foi concluída com uma declaração de que Deus trabalha para o seu povo. Que não há Deus semelhante a esse Deus que opera, que atua em favor do seu povo. Mas esse povo é um povo que age em justiça. E logo então, provavelmente, o profeta se pergunta: será essa a situação do nosso povo? Sim, não há Deus semelhante ao nosso, um Deus que trabalha por aquele que nele espera,
Um Deus que sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Mas, observando a situação do meu povo, eu vejo que esse não é o meu povo. Ou que pelo menos o meu povo não age assim. Eu não estou vendo aqui que Deus está trabalhando em prol do meu povo. E a razão é simples. Porque este povo não está agindo em justiça. Por isso, o profeta faz esta confissão. Numa oração comunitária, isto é, numa oração na qual, quando ele fala, ele representa a nação. E nessa oração ele declara que nosso pecado é horroroso e destruidor. E nestes versos eu quero apontar 4 razões deste horror e deste poder destrutivo do nosso pecado. A primeira delas é que nosso pecado é horroroso e destruidor, porque ele é uma afronta a Deus. É algo feito intencionalmente contra Deus. Nós percebemos que há uma transição neste poema, no meio do verso 5, primeiro pela palavra eis, que era um recurso retórico usado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que tanto aqueles que falavam como aqueles que escreviam utilizavam para despertar a imaginação dos seus ouvintes e leitores. A ideia da palavra é como que vejam, olhem, como se pedindo para que os ouvintes ou leitores pudessem em sua mente imaginar, ver, poder olhar para algo que está acontecendo. E aqui, o que é pedido para que as pessoas imaginassem era a ira de Deus. Então vejam, olhem, o Senhor se irou. Ele fala diretamente a Deus. O Senhor está irado. E ele fala com uma ênfase muito grande. Se fosse traduzido literalmente, ele diz: eis que tu, sim, tu estás irado. Tu estás enfurecido. E nós ficamos como pecadores. Já estamos há muito tempo nesse estado. Será que seremos salvos? O profeta fala da ira de Deus, de um Deus que está indignado, de um Deus que está enfurecido. Na história do povo de Israel, nós temos essa marca, desde que Deus tira o povo do Egito e leva esse povo no deserto até a terra prometida. É um povo que constantemente provoca a ira de Deus. Só no capítulo 9 de Deuteronômio, nós temos 4 vezes menções a que este povo provocou a ira de Deus. Nos vários salmos, incluindo o Salmo 106, verso 32, é dito que este povo provocou a ira de Deus. O nosso pecado provoca a ira de Deus. O nosso pecado é um ato afrontoso que leva Deus a ficar irado. E aí esta ira é por causa do pecado. No capítulo 1, do capítulo 1, verso 4 de Isaías, é assim que começa a profecia dele, quando ele diz: nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, malignos, corruptores, blasfemaram contra o Senhor, voltaram atrás para deixar a Deus. No capítulo 42, verso 24, ele mostra que o pecado vinha de não querer andar nos caminhos estabelecidos por Deus,
de não dar ouvidos à palavra de Deus. E isto é pecar contra o Senhor. O pecado fala de uma atitude que intencionalmente não se curva ao que Deus ordena, que não procura ouvir, escutar e obedecer aquilo que Deus nos diz na sua palavra. E com certeza isto é uma afronta a Deus. A palavra aí que fala da ira, ela sempre é usada no Antigo Testamento, tanto para a ira humana como para a ira divina, no contexto no qual alguém está ou alguém detém autoridade sobre outra pessoa, e a essa outra pessoa que está sob a autoridade daquela pessoa não se submete, não aceita as ordens, age contrário às ordens dadas por aquela pessoa. E esse é o nosso caso em relação a Deus. Deus está irado com o seu povo, por uma razão muito simples. O seu povo não obedece à sua palavra. E isto é pecado. Pecado é desobediência afrontosa à palavra de Deus. É a recusa clara, intencional, determinada, de quando Deus diz, faça isso, eu digo, não faço. Ou quando Deus diz, não faça isso, eu digo, faço. Isto é pecado. E isso produz a ira em Deus. Deus está irado por causa dos nossos pecados. Pecados que, como o texto diz, temos vivido há muito tempo. E isso até coloca em xeque a possibilidade de salvação. E será que vivendo tanto tempo assim na desobediência, tanto tempo assim afrontosamente contra Deus, será que ainda seremos salvos? Mas o versículo também nos permite outras implicações. A ideia de que, já que temos vivido tanto tempo em pecado, já que o pecado é algo tão persistente, tão permanente em nossa vida, isso é sinal de que a ira de Deus está sobre nós. Aqui, a relação muda um pouco. O nosso pecado provoca a ira de Deus. Sim, isso é verdade. Como eu já mencionei, dito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 9, no Salmo 106, verso 32. Mas aqui também nos permite pensar numa outra relação. Se o pecado está tão arraigado em nós, se o pecado é tão persistente em nós, se nós não conseguimos sair do pecado, isso não apenas provoca a ira em Deus, mas isso já é sinal de que Deus está irado conosco, de que a ira dele está sobre nós. Esta verdade é declarada aqui, já foi declarada no capítulo 63 de Isaías, mas ela é declarada de modo bem contundente lá no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 18. Quando o apóstolo Paulo inicia sua tese de comprovar que todas as pessoas são pecadoras e todas as pessoas estão sob a condenação de Deus. E no capítulo 1, verso 18, ele começa dizendo assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Então ele diz, a ira de Deus já está se manifestando contra a impiedade, contra a injustiça dos seres humanos que, por causa da sua injustiça, eles suprimem a verdade.
Estas pessoas estão impedindo que aquilo que é correto, que aquilo que é verdadeiro prevaleça. E em seu lugar estão colocando a impiedade e a injustiça. E como é que a ira de Deus já está se manifestando sobre estas pessoas? Versos 28 a 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. A ideia é que quanto mais persistente o pecado se manifesta em nossa vida, quanto mais agarrados estamos no pecado, quanto mais impotentes estamos na nossa luta contra o nosso pecado, que isso sinaliza que a ira de Deus está sobre nós. O não conseguir desarraigar-se, desapegar-se do pecado, mas o persistir nele, o insistir nele, por tempo e tempo e tempo e tempo, indica que já estamos sofrendo a ira de Deus. Já é uma manifestação da ira de Deus. É o que Isaías está dizendo. O Senhor se irou, então permanecemos no nosso pecado por tanto tempo. E até questionamos, como seremos salvos? Como sairemos desta situação? Nesse caso, a ira de Deus já manifesta, expressa, revela a nossa culpabilidade. O quão culpados nós somos. O fato de estarmos presos, arraigados, teimosamente no nosso pecado, já é uma indicação de que estamos com a sentença de culpados diante de Deus. Mas uma terceira relação pode aparecer aqui. Deus se irou por causa do pecado. E mesmo assim, o povo continuou pecando. Mesmo reconhecendo que estavam sofrendo a ira de Deus por causa do seu pecado, altivamente, arrogantemente, o povo escolheu continuar no pecado. Um exemplo disso é declarado lá no livro de Apocalipse, quando as trombetas do juízo de Deus soam para trazer juízo à terra. E é dito então que os homens sofrem na pele a ira de Deus, mas não se arrependem, e sim blasfemam de Deus. Essa é a terceira relação que esse texto de Isaías pode nos indicar. Que Deus se irou, e nós sofremos a ira dele por causa do nosso pecado. E mesmo assim, continuamos no nosso pecado. Mesmo sofrendo as consequências do pecado de Deus, mesmo sentindo na pele, ou nas relações familiares, ou nos negócios, ou na sociedade, sofrendo então o resultado de Deus estar nos disciplinando com sua ira pelo nosso pecado. Nós, arrogantemente, permanecemos
escolhemos continuar teimosos, continuar pecando. Essa é a razão da pergunta. Como pode ser salvo numa situação dessa? Como é possível a salvação quando, já experimentando a ira de Deus por causa do pecado, escolhemos continuar pecando? Escolhemos continuar desobedecendo a Deus? Escolhemos não abandonar o pecado? O Senhor se irou e, apesar disso, continuamos pecando. Mas isso nos leva a uma quarta relação aqui entre a ira de Deus e o nosso pecado, é que sabemos que Deus se ira com o pecado humano. Sabemos? Sabemos. Sabemos que Deus fica irado com o nosso pecado. Sabemos? Sabemos. E o que fazemos? Pecamos. Parece que isso não nos assusta. Parece que isso não mexe conosco. Sabemos que é errado. Sabemos que se fizermos o que é errado, vamos nos dar mal. A ira de Deus virá sobre nós. Mas nós desafiamos a Deus. Esta é a verdade. Desafiamos a Deus. Afrontamos a Deus. Fazer isso é errado? É. A Bíblia condena? Sim. Deus disse que não é para fazer? Disse. Mas eu vou fazer. E o que é isso? Desafio. É ser teimoso e desafiar a Deus. O nosso pecado é uma afronta a Deus. Porque mesmo sabendo da sua ira contra o pecado, nós pecamos e continuamos no pecado. A fúria de Deus é cheia de razão. E a situação se complica, porque quando entramos no pecado, com nossos próprios recursos, com nosso próprio poder, nós não conseguimos mais sair. O pecado é como uma areia movediça, que quanto mais nos esforçamos para sair dela, mais nós afundamos. Mais ela nos suga, mais ela nos puxa, mais nos afundamos dela. Sim, o pecado é horroroso e destruidor, porque é uma afronta, um desafio a um Deus que se ira contra o pecado. A segunda razão é que o nosso pecado é horroroso e destruidor, porque o pecado nos torna impuros diante de Deus. No verso 6, nós temos imagens que ilustram o pecado. Todas elas colocadas com a conjunção como, que faz uma comparação, indicando que algo é feito ou acontece do mesmo modo que outra coisa. E aí você vai ver isso aí. Todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. As duas primeiras imagens falam da imundícia do pecado. O pecado nos torna imundos, impuros. Esta palavra foi muito usada no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico. E ela se referia a tudo aquilo que contaminava uma pessoa a ponto de impedir que ela adorasse a Deus e que mantivesse comunhão com outras pessoas. Então, tudo aquilo que me manchasse a um ponto que me impedisse
de adorar a Deus, de me aproximar de Deus e manter comunhão com outras pessoas era chamado de imundo, de impuro. Inclusive a idolatria, conforme Jeremias 19:13. O contexto, então, aqui é de que o pecado me deixa numa situação de sujeira, de nojo, e isso não me permite aproximar de Deus. No contexto da cultura do Antigo Testamento, quando a pessoa se contaminava, ou a pessoa se contaminava por tocar em animais mortos, ou animais que fossem considerados impuros, havia certas doenças contagiosas, e elas eram consideradas impuras, e assim por diante. O pecado, então, aqui, usado por Isaías como ilustração, faz isso conosco. Nos coloca numa situação de impureza, de sujeira, nos torna sujos a ponto de não permitir que nos aproximemos de Deus, que possamos adorá-lo como ele deve ser adorado. Isaías capítulo 6, verso 5 nos dá uma ideia disso. Quando Isaías, então, na sua visão vocacional, vê o Senhor num alto e sublime trono, o que é que ele diz? Ai de mim, estou perdido. Por quê? Sou um homem de lábios impuros, é a mesma palavra. E habito também no meio de um povo impuro. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Essa é a ideia. Eu estou sujo, eu estou manchado, eu estou imundo. E vi o Senhor, eu vou morrer. É a única coisa que sobra. Por isso que ele diz, ai de mim. O pecado faz isso. No tempo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, quando alguém, então, estava marcado pela impureza, inclusive por alguma doença contagiosa, então ele estava fora da cidade, fora do convívio com as pessoas. E se ele estava andando ali fora da cidade, ele via gente se aproximando, ele tinha que fazer o quê? Gritar, impuro, impuro, como que alertando aquelas pessoas para não se aproximarem. Porque se elas se aproximarem e tocassem, elas também ficariam impuras. É isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos torna imundos diante de Deus. Mas além disso, ele faz com que as nossas justiças se tornem trapo de imundícia. Roupa suja, roupa que está manchada, provavelmente manchada de sangue, expelido do corpo. E a pessoa que estava com aquele tipo de roupa, ou mesmo que alguém tivesse tocado naquele tipo de roupa, também era considerado impuro e não poderia se aproximar do lugar de adoração. Aqui o profeta diz que aquilo que realizamos em termos de justiça fica contaminado pelo nosso pecado, como se fosse uma roupa suja, uma roupa imunda, uma roupa imprópria para o uso, uma roupa imprópria para Deus. Anos depois, o profeta Ageu vai explicitar isso que Isaías está dizendo no capítulo 2 do seu livro, quando ele indaga o povo a respeito da adoração a Deus. Ageu capítulo 2, nos versos 11 a 14, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isto será santificado? E os sacerdotes responderam o quê? Não, a ideia é,
Você está levando uma carne, um pedaço de carne santificado, consagrado, provavelmente foi oferecido lá no templo, e aquilo tocou em outro alimento. Aí ele pergunta, a santificação é transferida? E a resposta é, não, ela não é transferida. Aí ele continua. Então Ageu perguntou, e se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver, tocar em qualquer destas coisas, ficará ela impura? E aí os sacerdotes respondem o quê? Sim, aí fica. A santidade não se transmite, mas o pecado? Sim. Então Ageu continuou, assim é esse meu povo. E assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, o que ali oferecem, tudo é impuro. Isso nos leva a deixar de lado alguns conceitos, tipo, eu tenho os meus pecados. Eu não consigo viver sem esses pecados. Mas aí no domingo eu vou e eu presto adoração a Deus. E no domingo eu vou e eu canto, e eu presto atenção à mensagem, e eu dou as minhas ofertas, e eu tenho comunhão com os irmãos. E eu continuo com o meu pecado. O que tanto Isaías como Ageu estão nos dizendo destas obras de justiça que nós fazemos? Que elas são o quê? Como roupa suja, inapropriadas para a adoração. Deus não as aceita. Elas estão manchadas pelo nosso pecado. Não tenhamos a ilusão de compensar o nosso pecado com atos de adoração, com serviço religioso. O nosso serviço religioso não santifica o nosso pecado. O contrário é que acontece. O nosso pecado contamina o nosso serviço religioso. A nossa adoração não santifica o nosso pecado, e sim o nosso pecado contamina a nossa adoração. É preciso resolver o problema do pecado. O pecado contamina a nossa devoção a Deus. Fica claro aqui, lendo Isaías, que o problema do povo de Judá não era as ameaças externas, os assírios, os babilônios. Não eram as circunstâncias materiais de pobreza, dificuldade social. Tudo isso era consequência de uma incapacidade que estava dentro do povo. Evitar o pecado. Deixar de lado o pecado. O pecado havia penetrado tanto em suas vidas que os atos de justiça, os atos de culto estavam contaminados. Eram roupa suja. O pecado é repulsivo. O pecado é nojento. Nosso pecado é horroroso e destruidor, porque é uma afronta, é um desafio a Deus. Mas nosso pecado é horroroso e destruidor, porque nos torna impuros diante de Deus. Mas em terceiro lugar, nosso pecado é horroroso e destruidor, porque mata a nossa vida, tornando-a sem sentido. São as duas outras ilustrações do verso 6. Todos nós murchamos como a folha. Qual é a ideia de uma folha murcha? É uma folha com vida? É uma folha o quê? Morta. Perdeu a vida, perdeu o viço, perdeu o encanto,
perdeu a vivacidade, perdeu a beleza. Sim, o pecado destrói a vida. O pecado mata a vida. O pecado faz a vida murchar. O pecado torna seca a nossa vida. O Salmo 32 já expressou isso. Enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu? Eu sequei dentro de mim. A minha vida se tornou uma sequidão de estio. É ilusão achar que, continuando no pecado, escolhendo o pecado, nós vamos ter vida, vamos ter vivacidade, vamos ter beleza, entusiasmo na vida. Não! O pecado mata a vida, o pecado seca a vida, o pecado destrói a vida. E ele deixa a vida sem rumo e sem sentido. E as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. A palavra iniquidade, usada nas Escrituras, ela tanto se refere ao pecado em si, ao ato de pecado em si, como a consequência que ele traz. Aí vem aquela expressão, levar à iniquidade. Lembra do que Caim disse? É tão grande a minha iniquidade que já não posso carregar. E várias vezes esta expressão é usada até no dia da expiação. O sumo sacerdote levava a iniquidade do povo. Isso é, ele carregava para a expiação essa iniquidade. O bode expiatório também levava a iniquidade do povo. Então a ideia é que iniquidade é tanto o ato de pecado como a culpa trazida por este pecado. O nosso pecado provoca uma culpa que é como um vento que nos arrebata. A vida fica sem sossego. A vida fica sem paz. A vida fica sem destino. A vida fica sem peso, vazia, carregada de forma irresistível pelas ondas da vida. O pecado e a culpa que ele traz nos deixa aí vagando, sem destino, sem propósito, perdidos nesta vida, com as tempestades da vida nos destruindo. O pecado aqui não é uma questão de disfunção comportamental, mas é uma ofensa contra Deus que nos destrói, que se torna então com algo que nos torna vazios, impotentes e mortos, cativos, presos como folhas, que não tem como lutar com o vento, que não tem como resistir ao vento, que para onde o vento as jogar, elas vão. As pessoas que se recusam a tratar do seu pecado, vivem assim, vagando em vários caminhos, vagando em vários empreendimentos, vagando em festas e baladas, em vícios e prazeres vazios, comendo e ainda com fome, bebendo e ainda com sede, indo de um lugar para o outro, procurando algo, mas não sabem o quê. Mas uma coisa elas sabem, sempre está faltando alguma coisa. Eu ainda não cheguei, mas eu quero chegar. Sempre falta algo, apesar de tudo que tenho. O pecado cria este vazio, que as pessoas buscam preencher com riqueza, sucesso, fama, alegria efêmera, mas que sempre continuam vazias. Sim, o nosso pecado é horroroso e destruidor porque é uma afronta contra Deus. O nosso pecado é horroroso e destruidor porque nos torna impuros diante de Deus. E o nosso pecado é horroroso e destruidor porque mata a vida, tornando-a sem sentido. Mas o nosso pecado também é horroroso e destruidor porque nos afasta e nos aliena de Deus.
O pecado nos deixa desinteressados de Deus. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti. O pecado não permite que nós venhamos até aquele que de fato pode resolver o problema do nosso pecado. Já no verso 6, por 3 vezes ele usou todos. Todos nós somos como imundo. Todas as nossas obras de justiça como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha. E aqui agora ele diz, e não há ninguém. Ninguém que clame. Ninguém que invoque. Porque o pecado, ao murchar, ao cegar a vida, tira toda a vitalidade de nos conduzir exatamente àquele que pode nos ajudar. O pecado mata a comunhão com Deus. O pecado mata a vida de oração. O pecado mata o gosto pela Bíblia. O pecado mata o desejo pela comunhão com o povo de Deus. O pecado destrói o gosto pela adoração. Porque o pecado é contra Deus. Nos torna sujos diante dEle. E isso então, quando as pessoas ficam sem vontade de clamar, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de estar adorando a Deus com o povo de Deus, pecado. O pecado destruidor, o pecado horroroso, o pecado que se apoderou e minou a energia para que a pessoa buscasse a Deus. O pecado cria esse desinteresse de Deus, essa falta de devoção. Não há alguém que se disponha, literalmente a palavra, não há ninguém que desperte, ninguém que acorde, ninguém que entenda que agora é hora de agir, eu vou dar um basta nisso, eu vou resolver esse problema. Não, não há. Ninguém que se disponha para apegar-se a ti, para agarrar-se a Deus. Não há. E é interessante que aí é que está a solução. Agarrar-se a Deus. Com outras palavras, o livro de Gênesis nos dá um exemplo. Lembra de Jacó? Sempre fugindo de Deus, sempre fugindo de Deus, sempre tentando resolver os seus problemas na base dos seus empreendimentos, da sua astúcia. E aí quando ele está voltando para casa, e ele sabe que o seu irmão vem ao seu encontro, e ele já havia fugido desse irmão com medo, e agora o seu irmão vem aí com 400 guerreiros. O Jacó tenta dar um jeito, prepara um presente, que vai um presente, depois outro presente, depois outro presente. Diz para os empregados, quando vocês chegarem diante do meu irmão, se abaixem, se ajoelhem. Diga, aqui está um presente do seu servo Jacó. Divide a família de acordo com a sua afeição. As servas com os filhos, primeiro, outra serva com os filhos, depois a esposa não amada com os filhos, e por último a esposa amada com os filhos amados. Essa é a minha solução. Mas aí na noite vem o Senhor e ele luta com o Senhor. E o Senhor o fere de maneira que Jacó já não pode mais correr. Se Esaú pegar, já era. E o que ele faz? Ele se agarra com Deus. O Senhor me feriu. Foi o Senhor quem me deixou aleijado. E é só o Senhor que pode me salvar. Eu não vou te deixar ir embora enquanto o Senhor não me abençoar. Quando se sente o peso do pecado, quando se sente a mão de Deus em nós, por causa do nosso pecado, não é desculpa que devemos apresentar. Não são justificativas que devemos dar. Foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi porque eu não fui bem criado. Não, 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 não. É admitir
e se agarrar exatamente naquele que está nos punindo, mas que também é o único que pode resolver o problema, pode nos salvar. E o próprio livro de Isaías já havia dito isso no capítulo 25, verso 5, que Deus diz: a única forma de vocês não serem punidos é vocês se agarrando comigo para fazer paz comigo. Essa é a única forma. Quando sentir a mão de Deus pesando, a ira de Deus caindo, e você sabe que é por causa do pecado que eu não consigo sair dele, só tem uma solução: agarre-se a Deus. Mas eu estou com pecado, eu estou sujo, mas agarre-se a Ele, porque Ele é o único que pode limpar. Ele é o único que pode resolver o problema. Se afastar dele e tentar resolver sozinho é arrogância, é orgulho. Não conseguimos. Humildemente devemos nos agarrar a Ele e clamar. Somente o Senhor pode resolver. Mas lá não havia ninguém. Não há quem invoque o teu nome. Não há ninguém que se apegue a ti. Parece que as pessoas não conseguem reconhecer a desesperança da nossa situação. Parece que ninguém se preocupa o bastante. Parece que ninguém se interessa o suficiente. Parece que ninguém crê nisso. Que esta é a solução, clamar a ti, agarrar-se a ti. Não. Decidiram-se abandonar-se ao pecado. Tornaram-se indiferentes, desinteressados. E aí o que aconteceu? Porque escondes de nós o teu rosto. Aí o Senhor se esconde de nós. E quando o Senhor se esconde de nós, nos consomes por causa das nossas iniquidades. A ideia de consumir é de dissolver. Há um texto que fala disso, ilustrando quando cai a chuva e ela dissolve os torrões de terra. É a mesma palavra. Então, da mesma maneira como uma chuva forte dissolve os torrões, quando Deus se afasta de nós, quando Deus se aliena de nós, nós também somos dissolvidos. Agora é interessante, com o nosso pecado, o que de fato nós queremos? Com o nosso pecado, nós queremos que Deus, não é isso? Se mantenha longe, que Ele não se meta na minha vida, que Ele me deixe fazer as minhas escolhas, que Ele me deixe escolher os meus caminhos, que Ele pare de ficar interferindo e dizendo isso e dizendo aquilo. Mas aí quando Ele faz isso, o que acontece? Lembro-me de um certo seminário que tinha um sistema de internato em que os professores moravam no mesmo internato dos alunos. E uma das queixas era: nós não temos liberdade. Nós gostaríamos que não fosse mais assim. Aí o seminário mudou de lugar e decidiram atender a queixa dos alunos. Agora vocês vão ter os blocos aí e vão morar sozinhos. Sabe qual foi a queixa mais ouvida no primeiro ano? Estamos abandonados. Nos deixaram sós. Ninguém se importa conosco. Mas é isso que acontece quando a gente pede para Deus, fica longe. Não se mete na minha vida, não. Deixa eu fazer meus caminhos. Deixa eu fazer minhas escolhas. E aí nós fazemos. E aí o que descobrimos? Estamos sozinhos. Estamos desamparados. Deus se escondeu de nós. Imaginamos a independência. Imaginamos ficar livre das pressões que julgamos enfadonhas de Deus. E nos descobrimos numa servidão pior, como folhas secas, ao sabor do vento, sem poder se fixar, levados pelo vento.
Agora, o que fazer quando Deus esconde o rosto? Isaías já respondeu isso no capítulo 8, verso 17. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Não permita que o seu pecado, nem que o pecado de outros, deixe com que você perca a esperança em Deus e que você não se agarre a Deus. Esse é o caminho. O pecado é horroroso e destruidor porque é uma afronta contra Deus. O pecado é horroroso e destruidor porque nos torna impuros diante de Deus. O pecado é horroroso e destruidor porque mata a nossa vida, tornando-a sem sentido. O pecado é horroroso e destruidor porque nos afasta de Deus e aliena Deus de nós. Por que isso? Por que uma mensagem assim? Primeiro, quando se sentir tentado a pecar, lembre-se disso. O pecado é horroroso e destruidor. O pecado é você afrontando Deus, desafiando Deus. O pecado deixa você impuro, imundo diante de Deus. Inclusive o teu serviço a Deus é contaminado pelo teu pecado. O pecado vai destruir tua vida e vai tirar todo o sentido, todo o peso, todo o valor da tua vida. O pecado vai te afastar de Deus e fazer com que Deus esconda o rosto de você. Quando se sentir tentado a pecar, lembre-se disso. Mas há um segundo propósito. Percebam o valor daquilo que Jesus fez na cruz. Ele lidou com esse horror. Ele lidou com esse poder destruidor. Algumas vezes eu acho que nós somos como crianças, criadas por um pai e uma mãe tão dedicados, que se matam para trabalhar, para colocar o pão na mesa, para nos dar a roupa, mas aquelas crianças não têm nenhuma noção do tanto de sacrifício que aquele pai e aquela mãe fazem. Podemos até imaginar uma cena de uma criancinha teimosamente querendo atravessar a rua sozinha. E num momento, então, ela solta a mão da mãe e corre alegre, querendo a sua liberdade e autonomia. E a mãe percebe que se aproxima um carro velozmente. A mãe se atira, ela consegue pegar a criança. Mas antes de chegar lá no final, o carro pega na sua perna e quebra a perna da mãe, mas a criança está salva. E a criança, em vez de agradecida, está com raiva, porque a mãe não deixou ela atravessar a rua sozinha. Ela nem tem noção do perigo que ela passou. Creio que muitas vezes é isso na nossa vida. Reclamamos de tanta coisa, achamos ruim tantas desventuras e não temos noção do sacrifício que Jesus fez na cruz para nos livrar do horror e do poder destruidor do pecado. Lembre-se disso. Sempre que pensar em sua salvação, lembre, não foi fácil. Alguém fez um sacrifício por isso. Mas em terceiro lugar, meu terceiro propósito é levar você a clamar por você e pelos seus cônjuges, seus filhos, seus amigos e parentes,
que estão sendo criados num mundo que os arrasta para o pecado. Que você não meça esforços para preveni-los e mostrar para eles quão horroroso e destruidor é o pecado. Que Deus nos dê a graça de ter essa compreensão e estas atitudes. Amém.